Mensageiros e mensageiras do bem, que bom estar com vocês novamente. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos e reflexões sobre o livro Libertação. Estamos indo agora para o capítulo de número 6. Lembrando que nos capítulos anteriores podemos navegar sobre um novo oceano de conhecimentos, verificando situações diferentes daquelas que a gente normalmente passa aqui no plano físico, encontrando cidades diferenciadas, diferentes daquelas que estamos habituados a ver, a conhecer, com imagens muito significantes que nos chamam a atenção, tudo isso para que a gente possa refletir sobre a nossa condição mental, sobre a nossa condição e elevação espiritual, para que a gente consiga encontrar um pouco mais de paz dentro de nós, compreendendo que as turbulências das quais nós nos envolvemos acabam nos levando a situações perturbadoras. Vimos que existem espíritos que se apossam do conhecimento e da ignorância de outros espíritos para se tornarem, vamos dizer, julgadores em nome de Deus, embora não com autorização de Deus, assim o fazem, demonstrando aqui o quanto é importante o conhecimento para cada um de nós, tanto para não nos sentirmos subjugados, quanto para podermos libertar outros de nossos irmãos dessas condições tirânicas. Sabemos que só através do conhecimento, do crescimento moral, da melhoria dos nossos conteúdos mentais, é que poderemos sair de situações semelhantes. Isso é o que nós conseguimos já verificar nesses 5 capítulos por quais passamos. Agora vamos entrar num novo caminho. Daqui do capítulo 6 existem ali situações, orientações que o Gúbio passa, que o André Luiz nos traz, que é de grande importância para que a gente medite, para que a gente tenha conhecimento dessas situações e possamos buscar trilhar o caminho do amor, da verdade e da vida que Jesus nos ensinou. Espero que tenhamos aí grandes oportunidades de crescermos juntos. Vamos lá para o estudo? De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar nos varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo que se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Aproximamo-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Então o André Luiz nos fala aqui que eles ainda se encontravam ali como prisioneiros, ainda a tarefa não estava em andamento, que era de se aproximar do Gregório. Lembremos que eles estão ali com esse objetivo, e como eles não foram separados como quem estava com o halo energético imantado por desequilíbrios espirituais, eles eram tratados como prisioneiros, né? E como prisioneiros eles eram colocados em celas, como essas que nós conhecemos. Só que as células por lá tinham uma espécie de energia elétrica, da qual, como a gente já sabe, se tocar ia tomar um forte choque elétrico. Não os mataria, porque eles são espíritos, né? Já em processo de desencarnados. Mas com certeza trariam um desequilíbrio, um desconforto muito grande ao tocar naquelas energias. Então, foi já dito para eles, não vão colocar a mão nas grades. E outra coisa interessante é que eles viam o que acontecia pelo lado de fora daquela célula. E o André Luiz falou que viu alguma coisa ali que era importante fazer um estudo. Vamos ver o que ele nos passa. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiram à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse.
As notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios. Dirigi-me a Gúbio buscando-lhe oportuno esclarecimento. Então, André Luiz viu que as pessoas que conversavam ali, os assuntos eram assuntos de baixo calão, vamos dizer assim. Ninguém estava falando de espiritualidade superior. Eram assuntos falando sobre desejos, prazeres, provavelmente muito voltados às questões sexuais, que é o que acaba prendendo mais energeticamente a cada um de nós, espíritos em evolução, e eles trabalhavam em cima dessas conversações, porque é assim que eles acabam se utilizando de formas para manter-se imantados a espíritos que eles desejam manipular, os que estão aqui na esfera física. E ele fala ali expressões nos halos vibratórios. Quando ele fala aqui halos vibratórios, ele está se referindo ao perispírito. Então é importante que a gente compreenda cada expressão, que se ele estivesse falando de energias, de luzes, de cores, de halos, das cores do halo energético, das colorações que ele estava verificando, ele estaria falando da aura. Como ele fala da energia, da vibração, ele está falando das vibrações emitidas pelo perispírito, certo? Nós vamos precisar de falar um pouco mais sobre esses assuntos para que a gente entenda bem sobre o que o André Luiz venha nos esclarecer. Aí ele disse que procurou o Gúbio para poder entender sobre o que estavam conversando ali. Vamos ver sobre o que eles falavam. Não medistes ainda, respondeu Prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados? A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então, até aqui, ele está nos dizendo que, vamos lá, 75%, né, da população de cada hemisfério, ele fala de cada hemisfério porque existe uma diferença, né, de um hemisfério para o outro com relação à noite e o dia, como a grande maioria das pessoas encarnadas dormem no período noturno e não no período diurno. Desses que dormem no período noturno, desses 75% das pessoas, ele nos diz naturalmente que essas pessoas, na sua maioria delas, procuram contato com aquelas zonas mais baixas, da qual eles se encontravam ali trabalhando. Eles não são daquele local, eles estão em esferas superiores. Mas a maioria de nós, ao ir ao momento do sono, nós ficamos nessas zonas mais baixas, semi-libertos do corpo e detidos, né, pela condição que nos encontramos, pelo estilo de vida, pelo pensamento que ainda cultuamos, pela mente que possuímos. Vamos ver o que ele ainda diz. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesse sítio as respectivas nascentes, e, não fosse o trabalho ativo e constante de espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sob a égide de Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então eles falam, que ele está explicando, que é nesses momentos do sono em que estamos libertos do corpo, é que acabamos engendrando esquemas, formas de promover vinganças, né? E situações também que acabam nos levando a baixa vibração. Não só vinganças, mas
outras vezes encontros ocultos, é onde a gente começa a elaborar situações que a gente, estando acordados, vamos dizer assim, a gente não pararia tanto para pensar, não teria tanta capacidade de criar, mas já no momento em que estamos libertos do corpo, sob a influência de espíritos nesse quadrante, a gente começa a criar formas, a influenciar pessoas, né, para dominá-las no momento em que elas despertam. Mas ele diz aqui, olha, que se não fosse o trabalho sacrificial da caridade oculta, né, ou seja, espíritos trabalhando em nosso benefício de forma oculta, e da nossa e também trabalhando sobre a nossa educação, né, perseverantes em nos educar, né, com relação aos ensinamentos de Jesus, as coisas seriam ainda piores. Então nós só temos a agradecer, porque tem inúmeros irmãos, assim como tem irmãos voltados à escuridão, ao mal, ao trabalho no mal, existem muitos outros trabalhando, buscando ali através de um sacrifício, porque estar nessa zona sem você pertencer a ela não é nada fácil, né? Então eles, sobre o amor, sobre a caridade, vêm tentar nos ajudar a não nos envolver ainda mais em situações que são ruins para o nosso desenvolvimento espiritual. Eles perseveram para que a gente se eduque de acordo com os ensinamentos cristãos, os ensinamentos de Jesus. Vamos ver como eles continuam essa passagem. Que temerária concepção a de um paraíso fácil, ou seja, as pessoas, ele diz assim, que chega a dar medo a forma que as pessoas, que cada um de nós imaginamos, a entrada em um paraíso de forma fácil, né? Um paraíso onde a gente tenha muita facilidade, onde haja muita paz, onde estejamos ali sem muito trabalho. E não é bem assim, né? O paraíso é onde nós encontramos a paz interior e onde nós acabamos trabalhando muito mais e com muito mais amor. Ele diz assim, ó: o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário, para a gente evoluir, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções, que eles são próprias nas esferas da vida psíquica que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Então, quer dizendo que a gente precisa de ver as emoções das quais estamos trabalhando, estamos vivendo, estamos utilizando. Assim como no campo biológico, no campo físico, no corpo, nós selecionamos os alimentos que ingerimos, assim deve ser no campo emotivo. Nós precisamos de selecionar as emoções das quais vamos nos colocar à frente, vamos nos colocar como alimento da alma. Tem emoções vindas de desejos íntimos que acabam se tornando vícios, e ao invés de ser um alimento bom para a alma, passa a ser um alimento vicioso e pernicioso, nos quais nos imanta a outras entidades do mesmo calão, da mesma situação. Ele fala que a gente precisa de buscar afinidade na nossa vida psíquica. Nós buscamos de acordo com nossa mente, com a nossa base mental. Então, que tipo de mente nós estamos cultuando em nós? Para que a gente saiba quais são aqueles que se encontram conosco, que estão ligados a nós pela nossa mente, o nosso mundo íntimo. Então, se a gente não deseja se envolver nessas situações, se manter nessas situações, há necessidade de se verificar todo o conteúdo que está na nossa mente, buscar conteúdos mais voltados à condição moral que Jesus nos ensina, viver bem, com felicidade, com esses conteúdos, e assim melhorar nosso padrão vibratório, as energias do nosso halo energético, e assim estaremos nos imantando a espíritos de situação melhor do que as que muitas vezes ainda estamos envolvidos. Ele fala, a vida é patrimônio de todos, mas a gente que vê a direção que quer dar. Então, fica, como diz hoje em dia, fica a dica. Fica a dica, cada um busca aquilo que ele acha, que se acha melhor, né? Que acha melhor para si. Aí ele continua. O instrutor confiou-se a pausa mais longo tempo
e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Então ele diz que tem uma dupla lá, duas mulheres que estavam conversando rente à grade. Vamos ver o que elas estavam falando? Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono, ou seja, uma era um espírito desencarnado e a outra estava naquele momento do sono, sonhando, como a gente diz, né? Ela disse para que estava sonhando, a desencarnada. Notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? Então, ela disse, se tem compromisso com a gente aqui, está meio desencantada, eu estou vendo que você está mais saga, assim, fraquinha, não está daquele jeito, né? Você está mais serviçal, pelo jeito, na vida física dela. Aí ela explicou. Acontece que João se filiou ao círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alternando a vida. Nossa, então ela diz o seguinte, olha, eu tô desse jeito porque meu marido, né, que é o João lá, ele tá participando de um grupo de preces e que isso, ela ainda diz de alguma sorte, ou seja, ela sente que está fazendo bem, vem melhorando, vem alterando a vida deles. Mas a outra, olha como ele diz, a outra deu um salto à retaguarda, pulou para trás de um modo de um animal surpreendido e gritou, orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. Olha só a conversa, né? A outra está dizendo que está num círculo de orações e ela já não gostou da situação, pulou, deu um salto e falou: você está louca? Participando do círculo de oração, você vai ficar mansa. Não vai ter aquela voracidade que a gente estava acostumado. Aí ela continua lá. Não admite encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Boquiaberto com o que era me dado a perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira de hipnotizadores comuns. Enderecei o olhar interrogativo ao nosso orientador que, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou o prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida. Oscilando entre crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto em face da incerteza íntima em que se lhe caracteriza as atitudes. Demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, pois, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo, e as suas conquistas incipientes periclitarão. Olha, então o Google está explicando que tem muitos casos iguais a esse, que é um caso de obsessão. Obsessão de espírito desencarnado para espírito encarnado. Essa obsessão tem como objetivo ali uma vingança dessa mulher desencarnada. E ele fala ali que a encarnada recebeu um casamento tranquilo, mas que aquela ascensão do espírito desencarnado vai atrapalhar. Ele diz, oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente. Ou seja, ela nem sequer, quando despertar, ela vai ter o trabalho de discernir entre, olha, será que está certo isso? Eu estou com essa sensação, mas é tão bom fazer as orações. Não, ela naturalmente nem polariza. Ela já vai direto
para a mente daquele espírito desencarnado que está obsediando. Ela não tem sequer forças para fazer esse discernimento entre qual que é o melhor, qual que é o certo, qual que é o errado, por conta da condição em que ela se encontra subjugada por aquele espírito vingativo. Então, aquilo que de repente, né, poderia trazer melhoras, as conquistas incipientes que poderiam melhorar, vai tudo caindo por água abaixo. Aí, olha lá, o Eloy pergunta: como se libertaria de semelhante inimiga? Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem, responde o nosso querido Gubbio. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Então, assim, todos nós estamos mentalmente ligados uns aos outros. De acordo com a condição mental de cada um, temos mais ascensão sobre o outro, mas isso pode se inverter de acordo com o aproveitamento que cada um de nós fazemos dos ensinamentos que recebemos, do nosso esforço pessoal. Alguém que hoje consegue se perceber subjugado a outra pessoa, já compreende que para sair dessa condição de subjugação requer esforço individual. Preces, como ela falou lá que a prece atrapalhava, então preces, orações, boa vontade, estudo e muita perseverança. Hora que cair, levanta, continua de novo, até que aquele que o subjuga se canse, perceba que não tem mais força sobre a pessoa. E ele se afasta. Ele diz ainda, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que nos assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. É isso. Se não houver o desejo nosso ou da pessoa da qual estamos tentando levar apoio, ela continuará assim sobre o processo de obsessão. Mas assim, uma vez que deseja se reajustar, sair daquela condição, além da necessidade da perseverança na oração, na mudança de hábitos, é importante sair da ignorância, ou seja, ter o conhecimento do que está acontecendo. Saber que a matriz utilizada pelo espírito obsessor se encontra em nós, não no espírito obsessor. O conteúdo que o espírito obsessor utiliza para nos manter subjugados está em nós. Ele apenas se utiliza da nossa fraqueza, da nossa ignorância e dos conteúdos ruins que possuímos para nos subjugar. Se essa mulher não tivesse com conteúdos de baixo calão dentro da sua mente, dificilmente, ela seria levada a um processo obsessivo. Quanto mais elevamos o nosso padrão vibratório, menos espíritos obsessores poderão se aproveitar. Eles vão tentar assediar, mas não terão acesso. À medida que vamos melhorando, modificando, eles não terão acesso. Então isso depende, sim, da vontade de cada um de nós. Como ele falou, é difícil reajustar quem não deseja reajustar-se. Vamos continuando. Ante o intervalo espontâneo, reparei, não de longe de nós, como que ligadas à personalidade sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Então, neste caso aqui, quando André Luiz começa a nos falar, nós vamos trabalhar no próximo episódio, no próximo vídeo, na segunda parte. Por quê? Porque para que a gente consiga entender essas condições espirituais que o André Luiz nos apresenta aqui, para que não haja confusão à nossa mente, eu vou buscar trazer um pouquinho mais de entendimento sobre o que é perispírito,
perispírito, corpo físico, espírito, para que a gente entenda essa condição que o André Luiz está nos apresentando. Então, fica para nós aí já o estudo dessa segunda parte para o próximo vídeo, onde nós iremos aprofundar um pouco mais sobre o perispírito e entender essa forma que o André Luiz nos está apresentando. Um forte abraço a todos e até a próxima.